E aí, pessoal, eu sou Saulo Lucena e como vocês viram aí, nós vamos falar sobre o filme O Resgate. Se você gosta de vídeos como esses aqui no canal, então se inscreva aí e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo novo aqui do canal como um todo e principalmente do Teovisão. Também deixa aí seu comentário e seu like para nos dar o feedback. Nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E se você quer nos seguir mais de perto, também nos acompanhe nas redes sociais e entre no nosso grupo do Telegram, onde você pode conversar com a gente e o link para todas essas coisas está aí na descrição. Se você assistiu o filme O Resgate e curtiu, então fique aí para a gente conversar sobre ele. Se você não assistiu, alerta de spoiler, não veja esse vídeo agora, dê um pause, assista o filme que vale a pena e depois você volta aqui para ver o que é que a gente tem a falar sobre o Tyler e sobre todo o filme. E para conversar com a gente sobre esse filme, eu chamei o Bruno, que é justamente quem lidera aqui o canal nesse aspecto do Teovisão. Então vamos ver o que é que o Bruno tem a dizer sobre esse filme e o que é que a gente tem para falar. E aí, Brunão? Fala, Saó, fala galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre esse filme aí que tem sido muito comentado, foi um dos filmes mais assistidos na Netflix e principalmente nesse momento de quarentena. Nós vamos tentar aí trazer algumas questões e olhar principalmente para o vídeo segundo a visão de Deus, segundo essa teovisão. É isso aí. E como vocês viram, a quarentena não somente aumentou as visualizações do filme O Resgate no Netflix, como também está nos fazendo gravar dessa maneira que vocês estão vendo, ao invés de juntos aqui no mesmo cenário. Mas são as limitações que temos que enfrentar, então segue daí. Bruno, o que você achou do filme, cara? Vamos começar como a gente sempre vai, falando um pouco da nossa sensação como um telespectador, como quem simplesmente assistiu o filme querendo curtir. Você curtiu? Cara, eu curti demais. Foi um dos filmes que eu sentei aqui pra assistir com a minha esposa, que foi bom pros dois, né? Os dois gostam de assistir. Minha esposa gosta mais de filmes de ação, eu gosto de filmes que tem um bom enredo, mas também gosto muito de jogar alguns videogames aí de ação. Como esse filme lembra videogame, né, cara? Não, e foi ela que me chamou a atenção, e eu tava gostando do filme, participando, e disse, é lógico que você ia gostar de um filme desse se você tá assistindo filme de uma coisa que você tá jogando e tal. A semelhança das cenas, o tipo de ação é muito semelhante a esses tipos de jogos. Eu não tenho muito tempo pra jogar, mas... O Code, né? O Call of Duty... Eu não tenho tanto tempo pra jogar, mas o pouco tempo que eu tenho hoje em dia, que não dá pra jogar futebol, não dá pra jogar basquete com as pessoas, a gente tá gastando jogando com alguns amigos aí, pra poder também ter algum tipo de socialização com pessoas que estão distantes de nós. Com certeza. Então, tenho jogado mais esse jogo. Né? Isso aí. Ah, com certeza. E além disso, você tem um cara que além de gostar de jogar de vez em quando, também gosta de assistir outras pessoas jogando, né? Hoje em dia nós temos muito youtubers gamers aí mostrando como jogam, e realmente, quando eu assisti o filme, eu assisti com a minha esposa também, com a Raíssa, e ela apontou para esse mesmo detalhe, de como parece uma cena de jogos, só que eu vou lhe dizer, o Tyler é infinitamente melhor do que eu e você jogando, pelo que nós já sabemos quando nós jogamos, mas ele é melhor, inclusive, exatamente, mas ele é melhor, inclusive, do que qualquer um desses gamers aí, nem o Teknosh, nem o próprio Shroud, ninguém joga a vida real, ou melhor dizendo, a vida dos filmes, tão bem quanto o Tyler não, viu? Pois é, nesses jogos a gente tem uma personificação muito grande. O fato da gente ou assistir ou jogar deixa a gente no meio da ação. E esse filme teve essa grande qualidade, deixou a gente no meio da ação. A forma como as cenas foram gravadas, as tomadas, a velocidade do filme, deixa a gente bem à vontade, assim, né? Confortável no meio de um tiroteio, vendo bala pra tudo que é lado. Então, eu gostei demais. É ficar confortável no meio de um tiroteio, né? Mas realmente, quando é na tela, dá pra sim. Não é 3D também, já ajuda, né? Mas eu também gostei muito do filme, eu e a Raíssa curtimos demais. E uma coisa que nós notamos também, que inclusive eu já vi outras pessoas comentando, é que esse filme está seguindo algo que está se tornando mais popular nos últimos tempos, que é algo que nós vemos também no filme John Wick, né? Que é aquela ideia de você mesclar uma cena onde nós temos quase que uma coreografia de arte marcial, só que com armas envolvidas. Então, ao invés de você desviar de um soco e dar outro, você desvia de um tiro, desvia a arma para o lado e você atira em uma outra posição. Tem várias cenas que o Tyler tá ali
trocando tiro com as pessoas, a queima-roupa, curta distância ali, um agarrado com o outro, o cara vai, aponta a arma pra ele, ele já pula aqui, agarra o cara assim pra conseguir atirar outro que tá vindo. Então é algo que tá surgindo, o John Wick também tem muito disso. Isso é algo que, na verdade, a gente também vê em outros filmes, né? Qual outro filme que a gente podia falar que acontece Eu acho que começou, eu não sei se começou, mas quem popularizou essa mistura de artes marciais com armas, eu acho que foi o Matrix, né? O Matrix trabalha muito Kung Fu com esse trabalho aí de artes marciais misturado com armas. Até a forma como o Neo se escapa ali das balas é algo bem coreografado, bem das artes marciais. Eu acho que é uma boa referência mais passada. E eu acho que nisso a gente pode dizer, se tem um quesito que esse filme ficou muito, muito bom, foi nessas coreografias das cenas de ação, que são muitas, né? Não é uma cena aqui e uma lá no final do filme, são vários momentos onde tem confrontos com personagens diferentes. Uma outra coisa também que destaca-se nesse filme é as características dos personagens, né? Alguns parecem ser um pouco mais apagados do que outros, mas ainda assim, no sentido que a gente quer comentar aqui no Televisão, destacam-se alguns pontos relevantes pra gente falar. E eu acho que a gente podia começar falando um pouco dos que são mais simples de conversar, e dentre eles se destaca o garoto que o Tyler vai resgatar, né? O Ovi Mahajan. Eu acho que é essa a pronúncia, a gente vai seguir com ela, que é isso aí, a gente não sabe a pronúncia tão bonita não, mas segue daí. Ele é um personagem interessante, né, Bruno? O que é que a gente podia falar dele assim? O que é que você percebeu ao observar ele no filme? O que é que se destacou? Primeiro, ele sofre daquela síndrome do menino sozinho, né? Não tem o pai, a mãe não aparece. Nós olhamos para muitas realidades também, como a dele, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família. Pessoas que são criadas por empregados, pessoas que não têm muito relacionamento, contato com o pai. O menino reclama muito sobre isso, fala que ele é sempre tratado como mais um negócio do pai. O pai tá preso, manda buscar o menino não por amor ao menino, mas porque foi uma afronta para a família dele, ou por uma afronta para o cartel que ele comanda. Então, por isso um amor muito maior a si mesmo, a sua imagem, a sua autoridade, aos seus negócios do que ao próprio filho, né? Parece que ele nem se abala realmente de o filho estar em perigo, mas de a sua imagem estar em perigo. E isso realmente é um reflexo bem disfuncional, né? Infelizmente é um reflexo da nossa sociedade, né? Muitas vezes nós temos famílias que são construídas pela obrigação de estar um do lado do outro e não por vínculos de amor, vínculos de respeito, vínculos bíblicos, né? De honra. E isso é muito latente, né? Isso marca o personagem até no relacionamento que ele tem com o Tyler durante o processo, né? Acho que faz parte dessa construção da amizade dos dois. Verdade, verdade. E isso é contrário aos ensinamentos das escrituras que nos apontam para a família como centro do que nós devemos cuidar, nós devemos buscar nutrir, tudo para a glória de Deus, acima de tudo, mas é a família o primeiro ponto, depois vem trabalho, depois vem outras atividades, e o pai, principalmente, como sacerdote do lar, ele é aquele que tem que estar realmente pastoreando a casa, cuidando da casa, cuidando da sua família, do seu filho, ensinando, educando, estando presente, e nós vemos algo totalmente diferente ali, que, como você falou, apesar de ser um ambiente mais diferente no que diz sentido a estar no meio de uma guerra, num tráfico e tal, mas tirando esses elementos finais aí, nós temos realmente algo muito parecido nos lares dos nossos vizinhos ou das pessoas ao nosso redor, até mesmo na família, e realmente é algo triste de se ver, porque não agrada a Deus, não agrada nem mesmo a criança, como você viu, a família no sentido, ninguém está satisfeito numa situação assim. Do outro lado, a gente percebe uma família muito bem ajustada, mesmo que seja pela violência, mesmo que seja pela força da coerção, que é a família de traficantes, vamos dizer assim, ou a estrutura ou a organização dos traficantes. E existe uma hierarquia muito marcada, existem os que querem entrar para esse grupo, existem aqueles que já estão estabelecidos, e essa estrutura que vai ser antagonista aí ao Tyler e ao menino, ela é muito bem moldada, né? Parece que funciona melhor a coerção e a violência do que os laços familiares aí nesse filme. Isso realmente parece dar esse entender, inclusive é algo que muitas pessoas tendem a perceber. A gente já chegou a comentar algo sobre o filme O Poço, e lá você também vê essa tentativa de primeiro conseguir algo pela conversa e depois pela coerção, e o filme dá a entender de que a coerção é mais eficiente no nosso mundo. Realmente, em alguns momentos, vemos isso acontecendo, mas por quê? Não porque é o certo. Nós não podemos ser pragmatistas e dizermos que
se dá certo é o certo, né? Mas muitas vezes isso acontece por causa das nossas inclinações pecaminosas. Então, ainda que mesmo numa família, em alguns momentos, o pai, né, como eu, você, tenhamos que chegar e usar da autoridade para conseguirmos algo com o nosso filho, esse não é um instrumento pelo qual nós pretendemos seguir. Nós pretendemos seguir pelo amor, pelo serviço do amor, ainda que em algum momento haja espaço para a coerção nesse sentido. É importante entender que nesse processo de criação do roteiro do filme, tanto uma coisa quanto a outra refletem o pecado, né? Tanto uma família desajustada, um pai que não quer saber do filho, quanto uma estrutura muito bem ornada, muito bem organizada, que funciona, mas funciona na base da violência, na base da coerção. O galgar caminhos nele significa que você conseguiu ser mais violento, que você conseguiu atingir um patamar de crueldade ainda maior. Então isso é importante a gente entender, que os dois são reflexos do pecado, né? Com certeza, com certeza. Várias partes, na verdade, desse filme e da vida, infelizmente, têm reflexos do pecado, porque o pecado entrou no mundo e desde então, por ele passou a todos os homens, né? Inclusive, nós vemos essa questão de busca pela escalada ao poder acontecendo com outro dos personagens que, de certa forma, se destaca, principalmente, já que nós estamos falando aqui desde o início que teria spoiler, por ser o personagem que aparentemente mata o Tyler ou derruba o Tyler ali no final, né? Que é aquele garoto. Nós, por um lado, temos o garoto, o Maharajan, né? Que está junto com o Tyler, foi resgatado por ele, e temos o que está tentando ficar junto com o traficante lá. Então é meio que duas espécies de famílias lutando ali, uma com o filho tentando ser salvo e a outra com o filho tentando progredir na escala do pai, agradar ao pai de todas as maneiras, até arrancando o próprio dedo. E isso tem algumas coisas bem importantes para falarmos, que é triste ver como muitas vezes, devido às circunstâncias, as pessoas são mais corrompidas ainda. Não é que seja um fator definitivo, não podemos acabar com a culpa de alguém dizendo, olha só onde ele viveu, não tem como ser diferente. Tem como ser diferente. Nós não somos dessa maneira binários de dizer que isso, logo isso. Então, não é por causa daquele ambiente que aquele garoto automaticamente precisava seguir pelo aquele caminho. Mas, realmente o ambiente influencia e é triste vermos essa situação no nosso mundo, porque realmente muitos são os locais onde crianças acabam entrando para tráfico e coisas do tipo, tentando sobreviver ou tentando agradar as pessoas à sua volta, se mostrar como homens, como aquele garoto tenta se mostrar, né? Ao tentar derrubar o Tyler, dizer para o traficante, olha, eu quero ser o último a dar o tiro nele. E isso se destaca ali de maneira triste. Meu pai falava uma coisa pra mim quando ele tinha que me corrigir ou quando ele tinha que me apontar um caminho que eu não queria ir. Ele falava que já tinham dito pra ele que ele precisava adotar o filho dele antes que um traficante adotasse. Então parece que isso é muito verdade, né? Nós precisamos adotar os nossos filhos, usando a expressão, esse trocadilho aí, né? Mas nós precisamos adotar mesmo os nossos filhos, criar os nossos filhos, ter responsabilidade com eles antes que alguém mal intencionado, seja traficante ou qualquer outra pessoa que não tenha boas intenções, o adote e o traga para junto de uma estrutura pecaminosa, sim, por oferecer coisas que são aparentemente boas. E isso é um ponto interessante que você pegou, porque a adoção é algo muito presente na vida cristã. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. E isso nos mostra justamente que de uma forma ou de outra, teremos algum pai adotivo. A questão é, o nosso pai adotivo será o pecado? Será Satanás governando a nossa vida? Ou será o Pai Celeste que governa todas as coisas da melhor maneira possível para o nosso bem, para que sejamos transformados à imagem e semelhança do Filho unigênito, que é Cristo Jesus, e assim nos alegremos nele perfeitamente. Então, sim, pais como nós devemos cuidar dos nossos filhos, pastorear a nossa família, mas em toda situação nós devemos levar as pessoas, o Pai acima de todos, que é Deus, que é o nosso Pai Celeste. É Ele quem nos dá propósito, né? Ele quem nos aponta o caminho. E propósito parece ser também um dos grandes temas desse filme, já que o Tyler entra na ação e ele assume e vai crescendo no seu comprometimento com a ação que ele tinha que realizar, exatamente por uma busca de propósito. Ou a falta dele, né? O Tyler parece, na verdade, estar vivendo daquela maneira porque ele não tem mais propósito para viver. Então ele só está seguindo, tentando ali sobreviver. Você vê que a casa dele não tem nenhum luxo, não tem nada. Ele só está sobrevivendo e parece até mesmo buscando acabar com a vida de alguma maneira, mas não se entregando de uma vez e sim vivenciando ali
se arrastando, quase que isso. Mas parece que já tem ligado, né, o botão de autodestruição, né? Você vê o início dos filmes, a forma como ele aborda ali a própria vida. Exatamente. E por que isso, né? Porque ele perdeu o filho. Só que aí vem a questão, perder o filho nos deve levar a viver daquela maneira? Realmente um motivo suficiente para vivermos daquela maneira? Eu sou pai recentemente, né? Tô com um bebê de 7 meses, você é pai aí, já tem 3 filhos mais velhos. Nós, graças a Deus, pelas misericórdias divinas, não sabemos o que é perder um filho, mas nós sabemos que não é, mesmo a dor terrível que deve ser perder um filho, não é motivo suficiente para vivermos daquela maneira ou vivermos sem propósito. O ponto é, o que é que deve ser o propósito para guiar a vida de cada um? Um propósito passageiro que, queira ou não queira, por mais digno que seja cuidar e amar um filho, uma esposa, a família, não é um propósito eterno, é um propósito que em algum momento acaba. Filhos se vão, esposas se vão, maridos se vão, família se vai, trabalhos então, com certeza, estudos, vários outros propósitos que as pessoas colocam na vida, que quando se vão, elas caem junto com eles. E isso nos mostra um problema que nós temos no dia a dia, apenas vivenciado ali pelo Tyler. Colocarmos o motivo da nossa vida, a razão da nossa existência em coisas pequenas diante de um Deus infinitamente grande. Ou seja, nós como cristãos fomos chamados para olharmos para Deus como o nosso propósito maior. Fomos criados não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos em serviço a esse Deus e, servindo a esse Deus, nos alegrarmos nele eternamente. Somente esse propósito é intocável. Nada pode derrubá-lo. Até mesmo quando nossa vida é tirada, nosso propósito permanece de pé, porque eternamente ainda estaremos com esse Deus o louvando e nos alegrando nele. A gente não consegue discernir qual foi o motivo pelo qual ele entrou nesse processo de autodestruição, né? O filme bota lances, assim, momentos em que ele está em contato com o filho, em momentos em que ele está se sentindo culpado por ter perdido a família, mas não apresenta um motivo direto, se foi traumático, se foi algo de ação direta dele. Né? Parece ser isso, mas não fica uma resposta absoluta, né? Não deixa uma resposta e a gente não sabe que tipo de ação. Mas o importante é que nenhum tipo de ação, como o Saulo estava falando, pode nos dar a possibilidade de viver assim. E tudo isso é o quê? É uma visão existencialista, né? A visão da filosofia que busca entender o homem como alguém que nasce sem um propósito absoluto, contrário ao que as escrituras nos ensinam e a própria vida acaba nos mostrando também, mas que o homem nasce sem um propósito absoluto e ele vai então definir qual é o seu propósito de vida. E aí, isso também tem muito de subjetivismo. Porém, não é só isso, né, que nós temos de subjetivismo. Talvez o filme seja um louvor ao subjetivismo, não dá pra usar isso não, brincadeira, mas ele termina propondo um final extremamente subjetivista. Na verdade, ele não foi programado para fazer assim. A gente tá assistindo alguns vídeos sobre o filme. Os diretores mesmo afirmam que eles programaram para que o Tyler morresse no final. Mas quando eles mostraram esse final para um grupo de pessoas, eles perceberam que não houve tanta aceitação. Na verdade, ficou 50% para pessoas que queriam que ele morresse, pessoas que queriam que ele não morresse. Então eles fizeram um final que não é que ele deixasse no ar, mas que servisse para os dois grupos, mesmo que eles fossem antagônicos. Então um final que, se você quer que ele tenha morrido, ele morreu. Se você quer que ele tenha sobrevivido, ele sobreviveu. Só depende de você. De você. Ou seja, só depende do sujeito, só depende de uma visão subjetivista. Ou seja, até mesmo nos finais de filme, não só no filme como um todo, a visão subjetivista, nesse sentido, eu acho que dá sim pra gente dizer, tem sido louvada como uma visão que é a visão que deve guiar o mundo. Cada um tem direito de escolher o que quer, interpretar a vida da maneira que quer. É importante entender o foco dessa interpretação, né? Se antes as pessoas procuravam entender quem era o autor, ou procurar o contexto das coisas para interpretar o que estava escrito, ou interpretar o que segundo o propósito do autor, né? Do autor, hoje o que interessa mesmo é a pessoa que está ouvindo, o foco está na pessoa que está ouvindo. Então, se ela sente que deve ser isso, é isso. Se ela sente que deve ser aquilo, é aquilo. E isso afeta a nossa percepção a respeito da verdade. Acho que a gente pode falar um pouco da questão financeira. Com certeza. Se eles estão buscando, e a Netflix ele deixa bem claro que o que é importante para ele não é fazer arte, não é trabalhar com arte, mas fazer uma arte tão abrangente, e por isso que tem que se quebrar esses paradigmas de verdade, mas fazer uma arte tão abrangente que o máximo de pessoas que possam comprar aquele material possa se envolver com ele. Então, eles vão estar
tá sempre moldando tudo com o viés lucrativo, né? Vamos buscar dinheiro, e essa visão, e eu acho que é importante, né? Essa visão subjetivista serve como escrava dessa ideia capitalista também, no pejorativo sentido da palavra, né? No sentido de fornecer ou de buscar somente aquilo que é material, aquilo que é financeiro. A arte não deve ser guiada por essa motivação, na verdade. A arte deve ter outra motivação. Inclusive, se você quer saber um pouco sobre o que é que deve guiar a nossa arte, nós já fizemos um vídeo falando um pouco sobre isso, tá aqui na descrição, dá uma olhada. Mas você pode ler também, deixa eu só dar uma dica, Saul. Você pode ler também Huckmacher, Schaeffer, são pessoas que tratam muito bem de cultura, Kuyper e outros escritores que falam muito bem sobre cultura dentro de uma visão bíblica ou dentro de uma visão reformada, né? São pessoas que podem explicar muito a respeito disso. Com certeza. Mas então é isso, eu acho que a gente falou dos pontos mais relevantes. Eu acho que ainda existem outras motivações para um final como esse, mas como a gente não quer ser exaustivo, eu acho que a gente já falou os pontos mais relevantes e interessantes a respeito desse filme. Talvez você que está aí assistindo nem pensasse que tinha tanta coisa para falar sobre um filme que, como algumas pessoas dizem, só tá preocupado em tiro, porrada e bomba, né? Só nesse tipo de coisa. Mas, assim, todo filme, toda arte, todo tipo de mídia tem alguma mensagem para passar, mesmo que seja nas entrelinhas, mesmo que seja apenas como uma imagem por meio da semiótica, mas tem alguma coisa e nós precisamos estar atentos como cristãos a olhar todas essas coisas e interpretar todas elas a partir de uma cosmovisão bíblica, e essa é a proposta aqui do Teovisão. E aí, a partir disso, a gente pode dar o veredito, né? O que é que nós achamos do filme como um todo. Que já deu para perceber um pouco, mas colocando em palavras específicas, o que é que você achou aí, Bruno, do filme? Eu achei que a gente precisa levar em consideração, primeiro, essa relação que as pessoas estão fazendo aí sobre verdade. A gente precisa estar atento a essa busca de propósito, que foi o que a gente falou, mas o filme é muito legal, é muito divertido, respeitando a faixa indicativa de idade dele, tá? Se você tá dentro da faixa etária e curte esse tipo de filme, eu acho que vale a pena, é um filme bem legal para se assistir aí e curtir uma jornada aí de redenção, mesmo que ela aponte para seus próprios esforços aí. Tem muita coisa aproveitável, muita coisa boa. Com certeza. Eu acho que é assim um filme que vale a pena assistir, mas sempre, como a gente falou, refletindo sobre o que é tudo que está sendo mostrado. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí seu like, seu comentário para termos esse feedback. Também nos ajudem compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E nos sigam nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Fiquem com os próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Valeu!